Imagine saborear um vinho que captura a essência das montanhas em cada gole. Um vinho que desafia as convenções e eleva a sua experiência a novos patamares. Bem-vindos ao fascinante mundo dos vinhos de altitude. Hoje nós vamos desvendar os segredos por trás desses rótulos excepcionais, explorar como a altitude transforma as uvas e descobrir se esse fenômeno é realmente especial ou se trata apenas de uma jogada de mar. Prepare-se para uma jornada pelas alturas do mundo do vinho. Pegue a sua taça e bora pro vídeo. Oi, eu sou Fernanda Bueno e você está na Escola do Vinho. Mas afinal, o que exatamente são vinhos de altitude? Esses vinhos nascem em vinhedos plantados em elevações consideráveis, geralmente acima ali de 500 metros do nível do mar. Alguns especialistas, no entanto, argumentam que o verdadeiro efeito altitude começa a partir dos 800 metros. O que torna esses vinhos tão especiais é a combinação única de fatores climáticos e geográficos que a altitude proporciona, o que chamamos de terroir de altitude. Pense nisso, a cada 100 metros de elevação, a temperatura cai cerca de 0,6 graus. Isso pode parecer pouco, mas faz toda a diferença para as uvas. E não é só a temperatura que muda, a intensidade da luz solar, os padrões de chuva e até mesmo a composição do solo se alteram conforme a gente sobe as montanhas. Tudo isso se reflete no caráter final do vinho. Se você está gostando do vídeo, já deixa o seu like aqui para apoiar o canal. Agora vamos mergulhar mais fundo nos fatores que fazem a altitude ser tão impactante na produção de vinhos. Temperatura e amplitude térmica. Em altitudes elevadas, as temperaturas médias são mais baixas, especialmente à noite. Essa amplitude térmica, a diferença entre as temperaturas diurnas e noturnas, pode chegar a 20 graus em algumas regiões. Isso resulta em um amadurecimento mais lento e uniforme das uvas, preservando a acidez natural e desenvolvendo perfis aromáticos mais complexos. Exposição solar. A atmosfera mais rarefeita em altitudes elevadas permite uma maior penetração dos raios UV. As uvas respondem produzindo mais compostos fenólicos, como as antocianinas e os taninos, para poder se proteger. O resultado? Vinhos com cores mais intensas, aromas mais pronunciados e uma estrutura tânica mais refinada. Solo montanhoso. Os solos em altitude tendem a ser mais pobres e rochosos. Isso força as videiras a desenvolver sistemas radiculares mais profundos em busca de nutrientes e água. Essa luta da planta se traduz em uvas mais concentradas e vinhos com uma marcante e controversa expressão mineral. Drenagem e estresse hídrico. A inclinação natural dos terrenos montanhosos proporciona uma excelente drenagem. Isso, combinado com a menor retenção de água dos solos rochosos, cria um estresse hídrico controlado nas videiras, o que é fundamental para a produção de uvas de alta qualidade. Pressão de doenças. O ar mais seco e os ventos constantes em altitudes elevadas reduzem a pressão de doenças fúngicas nas videiras. Isso permite práticas vitícolas mais sustentáveis com uma menor necessidade de intervenções químicas. E aí, essas informações estão mudando aí a sua visão sobre vinhos? Então, comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu até agora. Certas variedades de uvas se destacam particularmente quando cultivadas em altitude. Vamos conhecer algumas delas. Ícone da Argentina e especialmente em Mendoza, onde os vinhedos podem atingir até 2.000 metros de altitude. Em altitude, a Malbec desenvolve uma pele mais grossa, resultando em vinhos com taninos mais estruturados, aromas intensos de frutas escuras e notas florais distintas. A acidez natural é preservada, equilibrando a fruta madura e conferindo longevidade ao vinho. Em regiões de altitude como Santa Catarina, aqui no Brasil, ou Marlborough, na Nova Zelândia, essa uva ganha uma expressão aromática única. O clima frio preserva os tióis, compostos responsáveis pelos aromas herbáceos e cítricos característicos. O resultado são vinhos com notas intensas de maracujá, grapefruit e até mesmo pimenta verde, sempre apoiados por uma acidez vibrante. Eu já te expliquei mais a fundo sobre a Sauvignon Blanc nesse outro vídeo, assiste ele depois. Delicada por natureza, a Pinot Noir se beneficia enormemente da maturação lenta proporcionada pela altitude. Em regiões como o Alto Adige, na Itália, ou Eldin, na África do Sul,
ela produz vinhos cor rubi pálido, com aromas delicados de cereja e framboesa, notas florais de violeta e uma mineralidade distinta. A acidez natural elevada confere frescor e potencial de envelhecimento. Em altitude, a Chardonnay revela uma faceta mais elegante e mineral. Regiões como Tupungato, na Argentina, ou Limarí, no Chile, produzem Chardonnays com notas cítricas vibrantes, toques de pêssego branco e uma mineralidade bem pronunciada. A acidez natural elevada permite o uso acertado de carvalho, resultando em vinhos complexos e extremamente equilibrados. Quando cultivada em altitude, como no norte do Rhône, na França, ou em algumas áreas da Austrália, a Syrah produz vinhos mais frescos e picantes. Os aromas típicos de Amora e Violeta são complementados por notas de ervas aromáticas e uma marcante especiaria. Os taninos tendem a ser mais finos e a acidez mais pronunciada, resultando em vinhos elegantes e longevos. Os vinhos de altitude são produzidos em diversas partes do mundo. Vamos conhecer agora algumas das regiões mais notáveis. Mendoza, Argentina. Com altitudes entre 400 e 2.000 metros, Mendoza é uma referência mundial em vinhos de altitude. O Vale do Uco, em particular, com vinhedos ali a até 1.500 metros, produz Malbecs excepcionais, conhecidos por sua intensidade frutada e taninos aveludados. Santa Catarina, Brasil. Com altitudes entre 900 e 1.400 metros, Santa Catarina conquistou reconhecimento com a sua indicação de procedência vinhos de altitude da Serra Catarinense. Regiões como São Joaquim produzem vinhos brancos vibrantes e tintos estruturados, com destaque para Sauvignon Blanc e Cabernet Sauvignon. Vale do Douro, Portugal. Embora famoso por seus vinhos fortificados, o Douro também produz excelentes vinhos tradicionais em altitudes que chegam a 700 metros. As vinhas velhas de variedades autóctones resultam em vinhos complexos e únicos. Alto Adige, Itália. Situado nos Alpes italianos, com vinhedos entre 200 e 1.000 metros, o Alto Adige é conhecido por seus brancos aromáticos e tintos elegantes, com destaque para Gewürztraminer e Lagrin. Equivale, Chile. Com vinhedos que chegam a 2.000 metros de altitude, é uma das regiões vinícolas mais altas do mundo. Produz Syrah e Carmener excepcionais com uma mineralidade distinta. Sichuan, China. Uma região emergente com vinhedos até 2.800 metros nos contrafortes do Himalaia. Embora ainda em desenvolvimento, já produz vinhos interessantes de Cabernet Sauvignon e Merlot. Você já experimentou vinhos de alguma dessas regiões? Comenta aqui e me conta qual foi e o que é que você achou. Santa Catarina tem se destacado como o segundo maior produtor de vinho aqui no Brasil, com uma história que remonta ao final do século XIX, quando colonos de origem italiana migraram do Rio Grande do Sul para a região. Em 2021, o estado conquistou o selo de indicação geográfica AIP Vinhos de Altitude de Santa Catarina, um reconhecimento da qualidade e singularidade desses produtos. A região de produção de vinhos de altitude em Santa Catarina abrange mais de 300 hectares de área cultivada, com vinhedos localizados entre 900 e 1.400 metros acima do nível do mar. Essa altitude elevada, combinada com um clima frio, proporciona condições únicas para o cultivo das uvas viníferas, resultando em vinhos com características peculiares. Um marco importante foi a criação da Acavits, que estabeleceu padrões rigorosos para a produção, incluindo a proibição de chaptalização e o uso exclusivo de uvas vitis vinífera. As principais regiões produtoras são São Joaquim, Campos Novos e Caçador, com destaque para variedades como Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay e Sauvignon Blanc. O terroir catarinense oferece vantagens climáticas únicas, especialmente para variedades de ciclo tardio, como é justamente a Cabernet Sauvignon. A amplitude térmica durante a maturação pode ultrapassar 10 graus, favorecendo o desenvolvimento de taninos finos e aromas complexos. Isso tem resultado na produção de alguns dos melhores vinhos brasileiros da atualidade, especialmente tintos e brancos aromáticos. Com mais de 1 milhão de garrafas produzidas anualmente, os vinhos de altitude de Santa Catarina não apenas representam um orgulho para o estado, mas também estão redefinindo a qualidade e a reputação dos vinhos brasileiros no cenário nacional e também no cenário internacional.
Com toda essa informação, você pode estar se perguntando agora, será que tudo isso aí não é apenas mais uma estratégia de marketing? Afinal de contas, a gente sabe que a indústria usa todas as estratégias e ferramentas possíveis para agregar valor ao produto e fazer a gente pagar mais caro por ele, não é mesmo? Mas a resposta para isso é um sonoro não. Estudos científicos comprovam os efeitos da altitude na composição das uvas e, consequentemente, nos vinhos. Uma pesquisa publicada nessa revista aqui demonstrou que uvas Malbec cultivadas em altitudes mais elevadas apresentavam níveis significativamente maiores de compostos fenólicos e antocianinas responsáveis pela cor e estrutura dos vinhos tintos. Outro estudo conduzido pela Universidade de Adelaide, na Austrália, mostrou que vinhedos em altitude tinham uma maturação fenólica mais lenta e uniforme, resultando em vinhos mais equilibrados e mais complexos. A própria Epagre, aqui no Brasil, mostrou através de um estudo que os vinhos de altitude catarinenses apresentam maior concentração de compostos fenólicos e antocianinas quando comparados a vinhos da mesma variedade produzidos em regiões mais baixas. No entanto, é verdade que algumas marcas podem sim exagerar no uso do termo altitude como uma ferramenta de marketing. Por isso, é importante a gente olhar além do rótulo e buscar informações sobre o terroir específico, a altitude exata dos vinhedos e as práticas de vinificação. Tá, mas e na taça? O que a gente deve esperar desses vinhos? Os vinhos de altitude apresentam características únicas devido às condições específicas em que essas uvas são cultivadas. As principais características dos vinhos de altitude são frescor e acidez elevada. A temperatura mais baixa e as noites frescas das regiões de altitude permitem que as uvas amadureçam lentamente, preservando a sua acidez natural, que é importante para o vinho final. Equilíbrio. Os vinhos de altitude tendem a ter um bom equilíbrio entre açúcar, acidez, aromas e taninos. Complexidade aromática. O amadurecimento lento das uvas em altitude favorece o desenvolvimento de aromas mais complexos e sofisticados. Cor intensa. A maior exposição aos raios solares em altitudes elevadas resulta em uvas com cascas mais grossas, o que confere uma cor mais intensa nos seus vinhos. Taninos macios. Os vinhos de altitude geralmente apresentam taninos mais refinados e mais macios em boca. Mineralidade. Muitos vinhos de altitude exibem uma mineralidade marcante devido às características do solo montanhoso. É um aspecto e um conceito meio controverso, mas isso é assunto para outro vídeo. Teor alcoólico moderado. O amadurecimento mais lento das uvas pode resultar em vinhos com uma graduação alcoólica mais moderada, concentração de sabores. As condições de altitude tendem a produzir uvas menores e mais concentradas, resultando em vinhos com sabores mais intensos. Potencial de envelhecimento. A combinação de acidez elevada e boa estrutura tânica confere aos vinhos de altitude um bom potencial de envelhecimento. Versatilidade gastronômica. Devido ao seu equilíbrio e frescor, os vinhos de altitude são frequentemente versáteis para harmonizações gastronômicas. Essas características fazem dos vinhos de altitude uma categoria única e apreciada por nós, apreciadores de vinho, em busca de experiências sensoriais diferenciadas. O que foi que mais te surpreendeu a respeito da influência da altitude nos vinhos? Comenta aqui e compartilha comigo. Você imaginava que esse fator fosse tão relevante e impactante assim? Se você aprendeu algo novo com esse conteúdo, lembra de clicar aqui no gostei e compartilhar esse vídeo com seus amigos, com suas amigas que também amam vinhos e querem aprender mais sobre esse assunto. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, assim você não perde nenhum conteúdo novo. Para apoiar ativamente a gente e me ajudar a trazer conteúdos de qualidade aqui de forma independente, você pode fazer parte do nosso clube de membros. Para isso, é só clicar aqui no botão de Seja Membro e com uma pequena contribuição mensal você tem acesso a conteúdos exclusivos, prioridade de resposta nos comentários e pode assistir aos vídeos novos com antecedência. Ou para você deixar um apoio nesse vídeo, você também pode clicar aqui no Valeu Demais. Até a próxima taça!